Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Pastor Marcelo, você me escuta aí, meu querido? Boa tarde. Alô, Pastor Marcelo? Alô? Pronto, agora chegou. Pronto. Agora chegou o áudio aqui. Pronto, pastorzão. Obrigado mais uma vez por chegar por aqui. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Tarde Viva, Pastor Marcelo Santos, do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês novamente, uma alegria muito grande poder compartilhar. Tem sido uma experiência muito agradável, muito gostosa para mim, poder estar trocando essas ideias aí com os irmãos, ajudando os universitários cristãos aí pelo Brasil, nas suas dúvidas, nas suas questões. Está sendo muito bom. Show de bola. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, pastor, divulga para a galera aí a rede social do Somos Um, né? Convida o pessoal para estar conhecendo o seu projeto, né? Isso, você pode acompanhar o projeto Somos Um, Universitários Missionários, no Instagram, @Universitários Missionários, tudo junto, sem acento, e também no YouTube, no canal Somos Um, Universitários Missionários. Lá você vai encontrar vários temas, vários desses assuntos que a gente conversa aqui, e no Instagram a gente está sempre colocando textos para reflexão, mensagens, algumas coisas mais pontuais que podem ajudar bastante você aí no seu ministério de fazer discípulos na universidade. Pronto, beleza então. Pessoal, por favor, entre aí na rede social, conheça esse projeto que vale a pena demais. Você tem acompanhado com a gente aqui, vocês têm acompanhado com a gente aqui toda sexta-feira, e é só um pouquinho daquilo que é compartilhado com vocês aí nos canais digitais, né? Do nosso Somos Um, desse projeto maravilhoso. Pastor Marcelo, o tema de hoje tá bem interessante, hein? Tá bem... Opa! Aliás, é um tema complexo, é um tema curioso. Eu acho que vai dar um bug na cabeça da galera hoje. O que você acha? Eu acho que a gente está mantendo aí mantendo a temperatura alta aí dos temas, Demais. Alta demais. Para não deixar a peteca cair, vamos continuar aí, porque são temas que todo cristão na universidade enfrenta. Uma hora ou outra ele vai ter que encarar essa situação e vai ter que saber lidar com isso. Isso é grande verdade. Todos esses temas aqui que a gente tem abordado, em algum momento na universidade, ele vai precisar ter embasamento para poder falar sobre esses assuntos. Então a gente vai logo para o nosso tema de hoje, né? O que será sobre criação e evolução. Criação e evolução. Então, afinal de contas, né, pastor, o que é essa teoria da evolução? A gente pode começar por aí, pode ser? Né? O que é a teoria da evolução? A teoria da evolução, Nayan, é uma teoria científica, é uma teoria da área da biologia, que o objetivo dela é explicar a diversidade das espécies de vida que existem no planeta. E essa teoria diz que todas as espécies de vida, elas se originaram de um ancestral comum. A teoria da evolução em si, né, quando ela foi criada pelo Charles Darwin lá no século XIX, meados do século XIX, e ele não estava preocupado, não tinha como ele investigar sobre a origem da vida, como começou a primeira forma de vida. Ele apenas disse que todas as formas de vida que existem hoje vêm de uma descendência em comum, têm ancestrais em comum, e que foram, ao longo de milhões, bilhões de anos, foram mudando, né? Através do processo de mutações. Hoje em dia a teoria atual trabalha com o conceito da mutação genética, né? Mutações aí no código genético, e junto com isso a seleção natural fez com que essas espécies fossem mudando, e daí que vem a variedade de seres vivos que tem hoje. Então, segundo a teoria da evolução, baleias, baratas, capim, bactérias e o ser humano, todos têm um ancestral em comum. Aí,
a gente já entendendo um pouco o que a teoria da evolução diz, a gente já desfaz um dos mal entendidos que as pessoas às vezes pensam. Muitas pessoas pensam assim: mas a evolução diz que o homem veio do macaco. E se o homem veio do macaco, por que ainda existem macacos? Por que os macacos não se transformaram todos em seres humanos? Mas não é, esse é um mal entendido. A evolução não diz que o homem veio do macaco. Ela diz que tanto o homem quanto o macaco têm um ancestral comum, né? Tem um antepassado em comum, e aí em algum determinado momento alguns descendentes dessa outra espécie, alguns se tornaram seres humanos, alguns se tornaram macacos. É mais ou menos isso que a teoria diz. Né? Um outro argumento que as pessoas usam, uma outra dúvida que as pessoas têm é assim: mas se a evolução existe, por que ela não está acontecendo agora? Por que ela parou? Mas os teóricos, né, os estudiosos da evolução vão dizer que ela está acontecendo agora. Só que ela é muito lenta para a gente perceber, para a gente poder perceber na nossa expectativa de vida, porque são processos que levam milhões de anos, centenas de milhares de anos, né? Então, segundo os estudiosos da evolução, se o mundo continuar existindo daqui a 1 milhão de anos, nós vamos ter espécies muito diferentes do que a gente tem hoje. Então, basicamente, é isso o que a evolução diz. Certo. Eu tinha muito em mente, né, em relação, quando a gente fala de teoria da evolução, já vem aquela, às vezes quando você pensa, já vem aquela imagenzinha do macaco, né, se transformando em isso. homem. Aí vai aquelas fases, né? É uma imagem que ficou muito comum. Tem muito ensino errado, ensino mal feito sobre a evolução. E até mesmo o cristão que vai se preparar para debater sobre isso, ele precisa buscar um conhecimento bem correto para debater corretamente, para debater realmente aquilo que é o ponto certo e não os mal entendidos, né? Certo. E por que esse tema, no caso a evolução, é importante? Ela não é apenas uma teoria? Por que ela é importante? Sim. Muita gente tem essa dúvida também, né? Muita gente diz, é apenas uma teoria. Só que quando o cientista usa a palavra teoria, ele está usando de uma maneira diferente que a gente, no senso comum, usa. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho uma teoria sobre isso, isso quer dizer uma hipótese de que eu não tenho certeza. Eu tenho a teoria de que quem mexeu no meu armário foi o fulano. É uma hipótese, é uma coisa que eu acho, mas eu não tenho certeza. A gente também usa muito essa expressão: isso aqui funciona na teoria, mas na prática é diferente. A gente usa muito isso. Mas na ciência, a palavra teoria é uma palavra técnica que significa um conjunto de hipóteses que foram testadas, um conjunto de hipóteses que foram verificadas e que foram contestadas e que oferecem uma explicação de um pedaço da realidade. Então a gente tem, por exemplo, a teoria da gravidade. Foi criada lá por Newton. O Newton observou, o Newton fez testes, o Newton fez cálculos e disse: olha, a massa dos planetas, a massa do planeta Terra exerce uma força de atração e que faz com que os corpos sejam atraídos para o chão com uma velocidade tal, uma aceleração tal. E essa teoria possibilitou o Newton prever movimentos da Lua, movimentos, fenômenos, vários fenômenos e tal. Então tem depois disso, a teoria da relatividade do Einstein, que é muito complicado para explicar, nem eu mesmo entendo, mas por causa dessa teoria da relatividade o homem conseguiu chegar à Lua.
Então, uma teoria não é uma coisa necessariamente incerta ou duvidosa. É um conjunto de pensamentos, de hipóteses, de testes que tratam e explicam um certo aspecto da realidade, né? Inclusive, Nayan, muitas pessoas fazem a pergunta, né? Por que, dentro dessa pergunta que você fez, por que é importante estudar a evolução? Muitos falam assim, a evolução está em crise. Não sei se você já ouviu alguém falar isso. A teoria da evolução, existem muitos cientistas que descartam e a evolução está em crise e a evolução ela vai cair em breve. De fato, existem muitos cientistas que não concordam com a evolução. Existem cientistas que apontam erros e falhas e coisas que devem ser corrigidas na teoria, mas isso acontece em todas as ciências. Recentemente, alguns anos atrás, surgiram na internet algumas listas de cientistas que não concordam com a evolução. Que dizem, eu não concordo, eu não aceito e tal. Acho que eram 1.700 cientistas, algo desse tipo. Mas, se você for olhar nessas listas, a maioria desses cientistas que se opõem à evolução não são biólogos. Dentro da biologia, dentro da ciência da biologia, essa teoria está muito bem estabelecida. Dentro das pessoas que estudam, porque ela é a base de toda a biologia moderna. Se tirar a evolução, praticamente não sobra nada dessa disciplina, biologia. Isso significa que ela responde a tudo dentro da biologia? Não. A ciência, ela sempre vai ter lacunas, sempre vai ter pontos de mistério. Senão ela não avança, né? E constantemente os cientistas estão contestando, estão acrescentando outras coisas, questionando algumas coisas, mas de uma maneira geral, dentro do campo da biologia, a teoria ela está muito bem estabelecida e por isso é importante entendê-la, principalmente o jovem cristão que entra numa universidade, ou cristão em geral que entra na universidade e vai fazer uma disciplina ou vai estudar, se dedicar à área biológica, ele precisa entender do que porque ele vai se ver com essa teoria, ele vai lidar com ela. E se não ficar bem claro a maneira cristã de se relacionar com ela, ele vai ter problemas. Vai ter problemas nessa questão. Dentro disso aí, será que já houve, não sei, de repente não, o senhor tem essa resposta, será que já houve algum cristão estudioso que quis, de alguma forma, relacionar a teoria, essa teoria da evolução com a Bíblia ou vice-versa? Quer dizer, tentar embasar essa teoria na Bíblia, já houve algum posicionamento nesse sentido? Sim. A gente vai ver, existem várias posições cristãs dentro desse tema da evolução. Existem várias abordagens, não existe uma abordagem só para o tema. Então você vai ter desde cristãos que se dedicam à ciência e que se dedicam a provar pela ciência que a evolução está errada. Você vai ter outros cristãos, cientistas também, que se dedicam a dizer que aquilo que a ciência diz, a Bíblia já diz, e aí fazem os paralelos entre a ciência e a Bíblia, entre as descobertas da ciência e a Bíblia. Já tem outros que vão dizer assim, é a Bíblia que está certa e a ciência está errada. Então, eu creio na Bíblia, e se a ciência diz alguma coisa que aparentemente contraria a Bíblia, é a Bíblia que está certa, eu vou rejeitar a ciência. E ainda tem outros cristãos que dizem assim, olha, tanto a Bíblia quanto a ciência
falam de verdades. Certo. Mas são verdades que não se misturam, mas se complementam. A Bíblia fala da verdade de quem criou o universo, de quem criou a vida e qual é o propósito dele para a nossa vida. E a ciência fala da verdade de como esse universo funciona, como esse universo opera. Então, as duas coisas não se contradizem, né? Então, tem várias abordagens possíveis, vários jeitos diferentes de se tratar o tema. É porque, na verdade, você vai ver algumas coisas que realmente a ciência afirma e a Bíblia já mostrava. Sim. Aí vai ter outras coisas que a ciência puxa para um lado, a Bíblia para um lado totalmente diferente. Né? E tem uma declaração do Papa Francisco, se não falha a memória, em 2014, ele falou que o Big Bang e a teoria da evolução não contradizem o cristianismo. Isso deu uma polêmica danada no Vaticano na época. Sim, verdade. Eu costumo dizer, né, que toda verdade é verdade de Deus. Muita gente diz também que Deus escreveu 2 livros. Um é o livro da criação, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E o outro é a Bíblia, a revelação especial de Deus. E quando a nossa interpretação da Bíblia diz uma coisa e a ciência diz outra, porque a Bíblia não falha, a Bíblia ela é a verdade. Sim. Mas a nossa interpretação pode ser falha. É verdade. Então, quando a nossa interpretação da Bíblia diz uma coisa e a ciência diz outra coisa, ou você deve investigar se a ciência está falando a verdade, e se não estiver, você muda a ciência, ou você deve aproveitar isso e ver se a sua interpretação da Bíblia é a mais adequada. E se não for, você muda. Né? Um exemplo muito claro disso é a interpretação lá do texto de Josué, de que Josué orou e o sol parou. E durante séculos, todos os cristãos e judeus que liam esse texto interpretavam o texto literalmente. O sol parou. Não tinha dúvida sobre isso. E aí veio Copérnico, veio Galileu e disseram, não, peraí, não é o sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira no seu eixo e gira em torno do sol. E aí alguns cristãos, algumas pessoas falam, não, peraí, mas a Bíblia diz que o sol muda, que o sol é que se move. Hoje em dia, mesmo o cristão mais fiel à interpretação literal da Bíblia, entende que quando a Bíblia fala que o sol se moveu, que o sol parou, que o sol nasce, que o sol se põe, isso é uma linguagem fenomenológica, ou seja, a Bíblia está descrevendo um fenômeno a partir do ponto de vista do observador. Sim. Então, é uma interpretação literal, mas também coincide com o que a ciência ensina. Então, a gente pode, não é falta de fé você observar um dado da ciência e pensar, vem cá, será que existe uma outra maneira de eu ser fiel à Bíblia, de eu ser fiel à interpretação? Será que existe um outro olhar em que não contradiga a fidelidade bíblica e que eu consiga também entender isso que a ciência está trazendo? É uma possibilidade para a gente, dentro dos limites da fidelidade bíblica. Muito bem. Esse exemplo aí ele é bem interessante mesmo. Tem cristãos que levam isso ao pé da letra, né? O sol parou e não... Enfim, o cristão ele pode ser evolucionista? Acho que você já começou a responder aí essa pergunta, né? Isso. Não, Anaia. O cristão não pode ser evolucionista. E eu vou te explicar por quê. Sim. O problema está nesse ista. Isso. O evolucionismo é errado. O evolucionismo
é inimigo do cristianismo, porque quando a gente fala de um ismo, a gente está falando de uma maneira de entender e de explicar as coisas. Né? A pessoa, quando falamos, por exemplo, de cristianismo, judaísmo, materialismo, marxismo, todos esses ismos são sistemas que entendem a realidade de uma determinada maneira. Todo cristão, por definição, é criacionista. Por quê? Porque o criacionismo entende que o universo foi criado por um criador. É até repetitivo falar, né? O universo é criado por um criador. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem porque um Deus criador fez isso. E a criação é a base da gente entender as outras coisas da realidade. O evolucionismo diz que tudo existe por acaso, que a evolução explica tudo, e que a evolução explica o comportamento das pessoas. Por exemplo, muita gente diz assim, nós comentamos um pouco sobre isso num dos programas anteriores. Eu sou homem e eu tenho uma carga genética, os meus ancestrais das cavernas evoluíram para espalhar a sua semente por aí. Então é por isso que eu não sou fiel à minha esposa. É por isso que eu saio traindo. Não é minha culpa. A evolução me fez assim. Entendeu? Isso é evolucionismo. Isso é uma cosmovisão que é contrária àquilo que a gente entende, que é a realidade. Alguns anos atrás, ficou bem conhecido um autor chamado Richard Dawkins, que ele é um cientista e que ele é um evolucionista, ou seja, ele é um missionário do ateísmo. Ele sai pregando por aí e ele escreve livros com a finalidade de converter pessoas para o ateísmo. E ele declara isso na contracapa do livro dele. Se algum cristão ler esse livro e se tornar ateu, se apenas um acontecer isso, eu vou ficar muito feliz. Entendi. Então ele é um evolucionista, ele acha que o sentido da vida, ou melhor, ele acha que a vida não tem sentido, porque a evolução explica tudo. Então o cristão não pode ser um evolucionista. O cristão ele tem que ser um criacionista, entender que a vida tem sentido, que a vida tem um criador e que esse criador é Deus e que é ele que dá sentido. Então o nosso inimigo é o evolucionismo. Agora, daí tem uma pergunta, né? Se o inimigo é o evolucionismo, a evolução em si é inimiga? Aí eu deixo para os ouvintes em casa pensarem sobre isso. Tá aí. A evolução. Aí você pegou a gente, hein? Mas eu acho que se o evolucionista ele é o inimigo do criador, a evolução também, ou não? Se nós somos criacionistas. Isso, porque existe a crença. Quando você coloca a explicação para tudo que existe na evolução, ou seja, a evolução explica por que existe o amor, a evolução explica por que existe a moralidade, a evolução explica por que as pessoas acreditam em Deus. Quando um cientista, por exemplo, como esse Richard Dawkins, ele chega no livro dele e ele diz assim, olha, pare de acreditar em Deus porque a vida não tem sentido. A evolução já provou que tudo acontece por acaso. Não tem sentido, não existe dignidade, não existe verdade, não existe amor, não existe nada disso. Você está perdendo seu tempo com isso. Esse cientista, ele está saindo do limite dele de falar de ciência. Ele não está mais falando de ciência. Porque a ciência, como eu falei, a fé nos ensina que existe um Criador. Sim. A fé nos ensina qual é o propósito desse Criador. A fé nos ensina qual é a vontade dele, quem é ele, como se relacionar com ele. A ciência, ela pode nos ensinar e nos ajudar em como essa criação de Deus funciona.
Agora, quando eu, no meu lugar de cientista, eu uso dados da ciência para dizer a vida não tem sentido, tudo é apenas a luta pela sobrevivência, tudo é apenas a sobrevivência do mais forte, não existe Deus, ele está saindo do lugar dele. Ele está usando a evolução, que é uma teoria científica que lida com dados específicos, biológicos, para fazer uma projeção sobre tudo, para dizer qual é o sentido da vida. O cientista não tem que dizer qual é o sentido da vida. Esse é o papel dos teólogos e os filósofos também trabalham com isso. Mas quando eu uso a ciência para dizer o que é verdadeiro, o que é falso no sentido radical da coisa, eu já estou saindo do papel da ciência. Aí o cristão é que deve se posicionar. Quando o professor ele começa a falar esse tipo de discurso sobre o sentido da vida, aí o cristão deve falar: professor, qual é a sua formação em filosofia? Qual é a sua formação em teologia? Porque se o senhor tivesse formação nessas áreas, o senhor poderia falar horas e horas sobre o sentido da vida. Mas ciência não é sobre isso. Você já vai falar sobre esse posicionamento do cristão. Segura aí um pouquinho. Voltando lá para o tema, né? É preciso escolher. É preciso escolher. Então eu entendo nessa sua terceira resposta aí que sim, é preciso escolher. É preciso escolher entre criacionismo e evolucionismo. É preciso escolher entre o que é que explica o sentido da vida. Isso, mas não necessariamente entre criação e evolução. Tá. Por quê? Eu creio na criação. Sim. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso criou o universo e criou a vida e criou o ser humano. Sim. Porém, de que maneira de que ferramentas Deus se utilizou para criar a vida e o ser humano? Deus pode ter usado a evolução para criar o ser humano? Aí é uma pergunta que eu deixo em aberto, porque crendo eu na criação, ou os cristãos que creem na criação, existem cristãos que dizem: não, Deus não usou a evolução para criar, Deus criou tudo de maneira instantânea e de maneira milagrosa, sobrenatural. É uma posição. Outra posição, alguns cristãos podem dizer: Deus criou, mas ele se usou dessas ferramentas ou desses fenômenos que a ciência chama de evolução para formar o ser humano. Então é por isso que é preciso escolher entre criacionismo e evolucionismo, mas não necessariamente entre criação e evolução. Entendi. De fato, é uma pergunta que ela fica em aberta. Ela fica em aberta. Eu fico aqui pensando, pastor, estou aqui tentando matutar aqui, né, batendo com os meus botões lá na criação mesmo, né, de Gênesis, e Deus falando haja, haja, haja. E aí a gente entende que um dia para nós é como 1000 para Deus. Assim, Deus tem o tempo dele, nós temos o tempo nosso. E alguns teólogos vão dizer que aquilo ali demorou muito tempo, né? Sim. Não foi simplesmente haja e de repente entraria aí essa curiosidade, entraria aí nesses fatos da criação lá mesmo, né? Essa demora, entraria aí uma certa pitada de evolução nesse tempo? É possível, sim. Possível, Existem alguns criacionistas que eles são chamados de criacionismo do dia-era. Então eles vão olhar o livro de Gênesis e vão entender que cada dia ali do Gênesis 1 não é um dia de 24 horas, mas é uma era que pode ter durado milhões de anos. E aí essa maneira deles entenderem coincide, por exemplo, com descobertas arqueológicas, coincide com métodos de datação que falam
que a Terra é muito antiga, né? Os geólogos, por exemplo, ao estudarem, ao usarem alguns medidores, alguns instrumentos, eles chegam à conclusão que a Terra tem bilhões de anos e que o universo é mais antigo ainda, né? Os astrônomos, ao medirem o universo, dizem que o universo teria começado há 14 ou 15 bilhões de anos. Então, esse entendimento da criação de Gênesis seguindo cada dia uma era geológica coincide com essa perspectiva aí da idade da Terra e da idade do universo. Tem bastante... o Stephen C. Meyer, por exemplo, que é o autor do nosso DVD True You, Verdade na Universidade, que fala sobre os argumentos para a existência de Deus, ele apoia essa ideia de um criacionismo progressivo, em que Deus foi criando as espécies, não em uma semana, mas ao longo de certos períodos de tempo, Deus vinha, intervia e criava uma nova espécie. Tem essa possibilidade, sim. E aí fica até... Você falou da questão aí da arqueologia em si, né? E a gente vê que passando anos, eles descobrem, né, cada vez mais ossadas dos dinossauros e tal. E aí, de repente, tenha sido nessa época aí, né? O senhor tem alguma opinião formada sobre isso? Quando foi que existiu os dinossauros, por exemplo? Olha, eu vou deixar para falar... Bom, vamos lá. Eu acompanho bem de perto essas polêmicas e esses estudos, né? Sim. Eu já pode... por exemplo, dentro desse criacionismo aí progressivo, eles concordam com as medições da ciência. A datação de carbono 14 e tal, que os dinossauros teriam surgido por volta teriam vivido, né? 100 milhões de anos até 60 milhões de anos atrás. Certo. E aí eles foram extintos, né? Provavelmente um meteoro caiu e aí milhões de anos depois veio o homem. Tem uma outra corrente de criacionistas que chama-se criacionismo do intervalo. E eles defendem o seguinte, que em Gênesis 1:1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus criou o universo, Deus criou tudo que existe, inclusive os dinossauros e etc. Certo. Entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, aconteceu a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. Lúcifer foi expulso do céu e caiu na terra. E quando ele caiu na terra, foi uma tragédia tão grande que desorganizou todo o planeta. E aí houve a extinção dos dinossauros. E houve uma extinção em massa. E aí, em Gênesis 2:2, quando diz... as águas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Aí que começou a semana de criação. Essa semana de criação foi a semana de Deus reorganizar a terra depois da queda de Satanás. Então já temos duas posições diferentes sobre como as coisas acontecem, né? Uma que diz que cada dia da criação era uma era geológica de milhões de anos, e outros que dizem que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 houve a queda de Satanás, e aí de Gênesis 1:2 em diante é Deus consertando, reformando, colocando ordem nessa terra que tinha sido desorganizada, e aí nós temos um período de 7 dias. Tem ainda os criacionistas da Terra Jovem. Os criacionistas da Terra Jovem entendem que a linguagem de Gênesis é literal e Deus revelou ali literalmente como ele fez a criação e que os 6 dias da criação são 6 dias literais. Então eles entendem que tudo foi criado nesses 6 dias, inclusive os dinossauros, e que os dinossauros morreram no dilúvio. Já ouvi essa. Essa é uma posição. Isso.
E por que eles são chamados de criacionistas de terra jovem? Porque eles fazem os cálculos do livro de Gênesis, que tem as genealogias, e que vão contando as genealogias desde Adão até Abraão, e esse período de tempo de Adão até Abraão são mais ou menos 2.000 anos de genealogias. Então, a Terra não pode ter milhões de anos, nem muito menos bilhões de anos. A Terra surgiu, o universo surgiu 2.000 anos antes de Abraão. Uhum. Por isso eles são chamados de criacionistas da Terra jovem. Entendi. Mas dentro dessa visão, então, os dinossauros, eles viveram com o homem. Sim, sim. Mas aí dá ruim, não dá não? Contraria essa visão, a visão do criacionismo de terra jovem. Eu conheço muitos irmãos que adotam essa visão, mas ela é a parte para o confronto aberto com a ciência. Uhum. Eles dizem assim, porque a ciência vai dizer, mas temos essas medições aqui, temos esses instrumentos, e eles vão dizer ou que as medições estão erradas, que os instrumentos usados para medir a idade da Terra, a idade dos fósseis, isso depende muito do observador, e o observador, então, tem uma visão distorcida. Uhum. E alguns chegam até a dizer que Deus criou os fósseis e criou os minerais jovens com uma aparência de velhos. Como se Deus estivesse enganando, digamos assim, os cientistas. Uhum. Eu realmente não consigo concordar com essa ideia. Eu não creio que Deus faça esse tipo de coisa. Eu tenho a tendência de concordar com as descobertas científicas sobre a idade da Terra, sobre a idade do universo. Uhum. E assim muitos cristãos também. Certo. Aí a gente já parte então para essa nossa próxima pergunta em relação ao posicionamento mesmo, né? Do cristão. De que maneira então os criacionistas, na verdade, mais especificamente falando, se posicionam sobre a evolução? Isso. E aí, como eu já falei aqui, existem vários posicionamentos possíveis. E é importante entender que existem vários posicionamentos possíveis, porque muitas vezes nós começamos a brigar e nos agredir em questões que não são centrais à fé. O que é central para a fé? É entender que Deus é o Criador. Sim. Se você não é criacionista, ou seja, se você não entende que a criação é o começo de tudo, se você não é criacionista, você não pode ser cristão. Uhum. Ponto. Sim. Agora, que tipos de criacionismos existem? Eu já dei 2 exemplos. Uhum. Vou falar de mais 3, que são os 3 que são mais assim conhecidos e que têm mais publicações. Já falei 3, né? O criacionismo dia-era, que cada dia é uma era. Isso. Esse criacionismo também é conhecido como criacionismo da Terra Antiga, ou criacionismo progressivo, que eles entendem isso, que Deus foi criando e criou cada espécie em um determinado momento do tempo, em um determinado momento do lugar. Isso concorda com várias descobertas arqueológicas, porque na arqueologia, quando eles vão escavando aqueles fósseis, eles medem o fóssil achado e eles medem também a terra ao redor daquele fóssil. Uhum. E eles veem que em cada camada de terra diferente, existem espécies diferentes. Então, segundo os criacionistas da Terra Antiga, Deus criou espécies diferentes em épocas diferentes. Então, quando primeiro vieram, segundo o relato do Gênesis, os seres do mar, então Deus criou os peixes e tal. Aí, anos depois, Deus cria outras coisas, sempre de maneira sobrenatural. Deus vai lá e cria e faz surgir do nada essas novas espécies, e outras são extintas
até que chega o momento dele criar o ser humano e cria também de maneira sobrenatural. Esse é o criacionismo da Terra Antiga. O criacionismo de Terra Jovem, esse que eu já falei, que Deus criou em 6 dias de 24 horas, há mais ou menos 6.000 anos atrás. Falei também do criacionismo do intervalo, que Deus criou, e depois veio a queda de Satanás, e Deus arrumou a criação dele. Certo. E existe o criacionismo evolutivo. Existem os criacionistas que creem que Deus criou e que Deus dirigiu processos naturais que ele mesmo deixou na natureza para criar a vida e para fazer essa vida se multiplicar em várias formas diferentes até chegar ao ser humano, né? Esse é o tipo de criacionismo que é muito rejeitado, em geral, pelos cristãos. Eles tem gente até que nem chama de criacionismo, né? Deram um nome para esse criacionismo de evolucionismo teísta. Mas as pessoas que fazem parte desse movimento não aceitam esse nome, porque eles não são evolucionistas, eles são criacionistas. Só que eles acham que a criação, Deus se utilizou desses mecanismos naturais para chegar às várias espécies que a gente vê hoje em dia. Né? Eu vejo, Nayan, essa questão toda, tem duas experiências. Tem uma experiência na minha vida que me fez pensar muito sobre isso. Quando eu era criança, e eu perguntava para os meus pais, eu perguntava para as pessoas, para os adultos, por que chove? Por que é que chove? E aí me respondiam, chove porque Deus manda água para regar as plantas, senão as plantas iriam morrer e a gente ia ter fome. Aí eu entendi, legal. Aí quando eu cheguei na escola, me ensinaram que chove porque a água evapora, o vapor de água, quando chega no alto, ele esfria e condensa, essa condensação forma as nuvens e que elas se precipitam. Eu poderia ter entrado em crise na minha fé nessa época, na escola. Eu poderia ter pensado, mas quem é que está com a razão? Quem é que está contando a verdade? Os meus pais e a igreja que dizem que é Deus que manda chover para molhar as plantas, ou é a ciência que diz que simplesmente a água evapora? Mas eu não entrei em crise não, Nayan. Eu entendi. Eles estão explicando a mesma coisa, só que de um outro ponto de vista. Na verdade, é verdade que a água evapora, condensa e se precipita. Mas também é verdade que é Deus que manda a chuva. E, na verdade, porque se Deus não mandasse a chuva, as plantas iam morrer. Oi? Esse é o processo para Deus mandar a chuva. Exatamente, exatamente. A fé nos fala sobre propósito e a ciência nos fala sobre processo. Então eu não vejo conflito na fé entre dizer Deus pode ter criado tudo e todas as espécies de maneira sobrenatural, assim, no estalar de dedos? Pode, claro que pode, ele tem poder para isso. Exatamente. Deus pode ter usado processos evolutivos para criar a diversidade? Eu creio que ele também pode. Eu creio que ele também tem poder para isso. Isso não diminui em nada o fato de ser Deus que está dirigindo isso. Entende? Entendo. Muito. Né? Não estou dizendo que porque amanhã depois a ciência pode chegar à conclusão de que está tudo errado. A ciência, ela é assim, a ciência é provisória. Sim. Ela pode chegar à conclusão, foi descobertas evidências de que na verdade nunca houve processo evolutivo. Mas eu creio que Deus pode ter feito isso. Muito bem. Então, eu acho que o senhor não respondeu ainda essa quarta pergunta, não. Ou já respondeu e eu estou panguando aqui. Em relação ao posicionamento, né? Sim. São vários posicionamentos. O cristão, ele pode escolher um desses posicionamentos. Entendi. Então ele pode rejeitar inteiramente a teoria da evolução, dizer, eu não concordo, porque eu tenho
esse argumento científico para dizer que a teoria é errada. Aí você estuda e você apresenta seus argumentos. Essa teoria está errada por isso, por isso, por isso. Entendi. Ou você pode aceitar a teoria. Você não vai ter fé na teoria. Você aceita, né? Aceita até te provarem o contrário, ou você rejeita até te provarem o contrário. Né? Mas essas são as posturas, são as várias posturas que grupos diferentes de cristãos, criacionistas, têm a respeito da evolução. Eu acho que a gente já entrou também nesse último tópico aqui, que é sobre o criacionismo, né? Evolutivo. Se ele não contraria o texto de Gênesis. Isso. Aí, para responder essa pergunta, a gente tem que entrar um pouquinho na questão da hermenêutica, da interpretação bíblica e da doutrina da inspiração. Eu sou conservador na minha teologia. Eu não sou liberal na minha teologia. Certo. Eu creio que Deus inspirou as palavras da Escritura. Eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus, que a Bíblia é inerrante em tudo aquilo que ela afirma. A questão é, o que é que Gênesis 1 e 2 afirmam? O que é que Deus está revelando ali? Qual foi o propósito de Deus em deixar esses 2 capítulos na Bíblia? Será que o propósito de Deus foi dar uma descrição científica de como o mundo começou? Ou será que o propósito de Deus foi dar uma declaração teológica de quem é o Criador, de quem é o autor de como tudo começa, de quem é esse ser humano, que o ser humano foi criado à imagem de Deus, que o ser humano ele pecou contra Deus e por isso se afastou de Deus e que a criação é boa, né? Existem, Nayan, algumas pistas no texto bíblico que parecem indicar que ele não é um texto científico ou histórico. Gênesis 1 e 2 particularmente. A estrutura desses textos é uma estrutura poética. Se você estuda lá o hebraico, você vê a linguagem, você vê que os versículos eles estão dispostos de uma maneira poética. Certo. De uma maneira não sequencial, mas poética. Não é uma prosa, não é um texto jornalístico. Né? Para a gente interpretar um texto bíblico literalmente significa interpretar o que o texto quer dizer. Certo. E interpretar o que o texto quer dizer significa entender qual é o gênero daquele texto. Você não interpreta poesia do mesmo jeito que você interpreta prosa. Você não interpreta profecia do mesmo jeito que você interpreta um relato histórico. Né? Certo. Quando a gente lê nos evangelhos, né, Jesus entrou na cidade, subiu no barco e pregou para tais e tais e tais pessoas, isso é um texto histórico. Certo. Então você interpreta ele historicamente, como é isso que aconteceu. Quando no próprio evangelho Jesus começa a contar uma parábola, um homem saiu a procurar a sua ovelha. Não necessariamente tinha um homem que foi atrás de uma ovelha específica, ele tinha 99. Era uma história que Jesus está contando. Então você já interpreta de outra maneira. Aqui, entendi. E existem indícios do texto de Gênesis 1 e 2 que apontam não para um relato científico, mas para uma declaração teológica, né, de que, lembrando que o povo de Israel estava saindo do Egito, onde tinham vários deuses e várias histórias da criação, e eles iam entrar em Canaã, onde também existem vários deuses e várias histórias da criação. Então Deus deu essa revelação para dizer, olha, eu que tirei vocês da terra do Egito, sou o Deus que criou o universo. Eis aqui. E aí apresenta o texto. Entendeu? Uma pergunta que muita gente fica com o pé atrás com a questão de aceitar ou não a evolução é a questão de Adão. Adão realmente existiu, né? Porque
Entre os cristãos liberais, que não são conservadores, tem alguns que dizem que Adão nunca existiu, que é apenas uma metáfora para falar da espécie humana em geral. Eu não creio dessa forma. E muitos dos criacionistas evolucionistas também não creem dessa forma. Eu também não. Existiu um Adão histórico. Existiu um homem chamado Adão, existiu uma mulher chamada Eva. Agora, eu vou falar então da minha posição particular. Eu creio que, em um determinado momento, Deus chamou um homem, chamamos Adão, uma mulher chamada Eva, Certo. fez uma aliança com eles. E nessa aliança que Deus fez com eles, eles se tornaram imagem de Deus. E nessa aliança, eles se tornaram os representantes do ser humano, da espécie humana perante Deus. Se tornaram os governantes. E aí esse Adão e essa Eva pecaram contra Deus. E ao pecarem contra Deus, toda a espécie que eles estavam representando se tornou pecadora. Então houve um Adão histórico, uma Eva histórica e uma queda no pecado histórica que se espalhou por todo o mundo. Essa é a minha visão, mas tem outras, né? Sim. Mas é como eu entendo que aconteceu. É igual quando a gente chega num seminário, logo assim nas primeiras aulas, pelo menos comigo foi assim, né? O professor chega e fala, ó, o que você sabe de Bíblia? Você esquece tudo. Não é para Você esquecer esquece tudo, tudo agora e recomeça. Não, imagina. E aí ele entrou nesse assunto, né, da questão poética de Gênesis, e aí eu sofri ali uma crisezinha rápida, mas depois eu me resolvi. Mas isso eu nunca aceitei essa ideia de que Gênesis 1, 2 e principalmente o 3 fosse simbólico, fosse uma parábola, alguma coisa dentro de mim dizer, não, mas tem que ter tido um homem, uma mulher, porque Jesus, ele é o segundo Adão. Para ter o segundo Adão tem que ter o primeiro. Exatamente. E Romanos fala, né, que pelo pecado de um homem entrou a morte no mundo, a morte espiritual, e Jesus traz a vida por causa da obediência de um homem. Então eu nunca aceitei muito bem essa coisa de é tudo poético. Não é, ou é tudo mito. Tem até gente que fala que é um mito, né? Não creio que é um mito. Eu creio que é uma narrativa poética que fala sobre a criação, e eu creio que o relato da queda de Gênesis 3 é um texto histórico que fala de um homem e uma mulher que deram ouvidos a Satanás e se afastaram de Deus, e por isso todos nós pecamos e estamos afastados de Deus. Muito bem. E é isso que você falou de esquece tudo que vocês aprenderam? Não precisa não. Tudo que vocês aprenderam de Bíblia é muito importante, é a base para vocês chegarem até aqui, né? Não deixe de dar ouvidos às sagradas letras que te acompanham desde a infância. Né? Não, e foi desse jeito mesmo, pastor. Foi desse jeito mesmo que ele falou comigo. Ele falou assim, lembra dessa escolinha dominical e tal? Eu falei assim, não é por aí não. Eu recebi aquela de repente ele estava até com um tom de brincadeira, né? Mas eu falei, não, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu tenho as experiências com Deus, tenho prosseguido em conhecer esse Deus. Então, exato. Mas a gente sofre uma crisezinha quando rolam uns assuntos assim, né? E aí, mas para quem já conhece, já realmente tem uma vida transformada pelo Senhor e tem o Espírito Santo, ele sempre nos direciona. Sim, existe uma diferença entre você desconsiderar tudo que você aprendeu e desconsiderar a Bíblia e dizer, tá tudo errado, isso aí é obra de Satanás, não é outro que faz isso, né? O primeiro ser que relativiza a palavra de Deus é a serpente lá no Éden, quando fala, né? Vocês não vão morrer, não. Então, o primeiro que relativiza a palavra de Deus é Satanás. Agora, você pode, de maneira fiel, abrir um pouco o seu olhar. É possível você entender que há outras interpretações possíveis, que há outras maneiras possíveis de encarar os fatos.
Aí você volta para a Bíblia. Aí se essa nova interpretação cabe na Bíblia, aí você diz, ok, não contraria em nada. Mas se tudo que eu falei aqui não bate com o que você lê na palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, meu irmão. Sempre. Sempre. Claro, a palavra de Deus é palavra de Deus. Deus não mente. 4 horas e 4 minutos. Deixa eu só mandar um abraço muito especial aqui, pastor, para Mara Araújo, que é de Uibaitaba e está aqui comentando, né? Colocou grande explicação, muito bom. Obrigado, meus amados irmãos. Estou anestesiado com as informações, bom demais. Tá lá, Mara, em Ubaitaba, na Bahia. E também tem o Joab Nascimento, que está participando aqui, mandando boa tarde pra gente, né? O Joab é de Teixeira de Freitas, na Bahia também. Aqui no extremo sul da Bahia, está lá acompanhando a programação da Rede 316. Pastorzão, um abraço. Já estamos no nosso horário, né? 4 horas e 5 minutos, passa muito voando. Ontem eu estava batendo papo aqui com a missionária Macedoneda, e aí a gente piscou, deu 4 horas. Falei, meu Deus. Sim. Porque realmente são assuntos bem interessantes, a gente fica sempre querendo saber mais, né? Sim. O meu desejo do meu coração é que Deus continue te abençoando, né? Te usando, te dando sabedoria para que esse ministério venha de fato progredir e vidas sejam alcançadas através da vida dos universitários, né? Porque realmente são temas importantíssimos, são assuntos importantíssimos que em algum momento, como a gente está no início, né? Em algum momento isso vai surgir numa roda, na sala de aula, ou com algum professor, e nós como cristãos precisamos saber dialogar embasados, né, na palavra de Deus, à luz da Bíblia, em relação a esses assuntos. Isso. Amém. É isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Muito obrigado mais uma vez. E a gente vai se encontrar na semana que vem, se Deus nos permitir. Já tem o assunto da semana que vem? Já tem o tema? Sim, o assunto da semana que vem é cristã e feminista. Isso existe? Opa. Pastor, você não quer baixar o nível não, né? Você não quer deixar o negócio mais light, não. Você está cada vez mais cristã e feminista. Rapaz, eu estava lendo alguma coisa sobre isso essa semana, muito interessante. Vamos lá então. Sexta-feira que vem, cristã e feminista. Né? Isso existe? Isso existe? Isso existe. Pronto, beleza. Então, a gente se encontra. Então, pastor, Deus te abençoe. Bom final de semana para ti. Deixa isso. Para você também. Deus abençoe a todos os irmãos. Que fiquem com Deus. Tá o certo. Criador. Pronto, o Criador. Boa. Valeu, pastorzão.